Ir em um festival de cinema sempre acaba trazendo novas perspectivas e visões de diretores que não dá pra encontrar na mídia mainstream. No dia 15 e 16 de junho, junto da minha esposa, e eu adoro citar ela em qualquer ocasião, e da minha turma da faculdade, a gente foi até o Olhar de Cinema, festival em Curitiba que acontece todo ano, e por mais que eu quisesse muito, esse vídeo não é nenhuma propaganda ao festival. Em meio aos olhares, que é como eles chamam as sessões de filmes de outros estados e países, e o lançamento do livro da minha professora, isso sim é uma propaganda gratuita, o livro está disponível no site da editora Quadro, haviam sessões especiais que homenageiam o diretor aposentado Hu Xiaoxian. Pra falar bem a verdade, eu não fazia a menor ideia de quem era o diretor, mas os títulos em meio à programação me chamaram a atenção e me levou a assistir primeiramente A Assassina. Lançado em 2015, penúltimo de sua filmografia, esse filme é um arfu que conta a história de Yin Yang, jovem que foi raptada aos 10 anos por essa freira, iniciando a menina nas artes marciais. 13 anos mais tarde, ela se torna uma assassina extremamente eficaz e, amando sua mestra, ela retorna à sua cidade natal para matar o seu primo. 如今剑术已成，而道心未坚。今宋如反魏，杀汝表兄田季安。 Quando se fala no gênero de Warfu, o que sempre me vem na cabeça é o Tigre e o Dragão, um ritmo moderno, ágil, que possui reflexões interessantes. Então, quando visualizei o filme que veria na sessão à noite, vi imagens assim. Mas para minha grata surpresa, o que eu tive foi isso. A partir daí eu percebi que não estava assistindo um diretor comum. A temática do filme, a de que a vingança não vale a consequência de deixar uma nação desamparada sem um líder, nesse caso o primo que Yin Yang deve matar, revela que a complexidade está na imagem que vemos e no som ambiente, que destaca esse naturalismo desse império chinês do século VII. As cenas que Yin Yang mata os outros personagens sem tanto destaque é relapsa. Não exalta essa sua habilidade, mostra mais como é difícil tomar aquele caminho que ela não escolheu, mas que não deixa de ser ótima no que faz. Sua mente é doce como a de uma criança e há essa contradição nela. Ela parece tão sensível para toda aquela realidade e ainda assim precisa executar esse papel tão cruel. E o diretor faz questão de nos mostrar que existe todo um sistema por trás que de alguma forma precisa das vítimas de Yin Yang. O primo, Shogun da província de Weigon, tem um senso de justiça que é trazido à tona em um diálogo com uma de suas esposas. Esses personagens sentem pena de Yin Yang e de seu fardo. Falam de arrependimento, de relutância, mas nenhum deles conseguirá nunca vivenciar o que ela sente ou sentiu durante seus 20 anos isolada. Saindo da sessão, o próximo filme seria Um Tempo para Viver e Um Tempo para Morrer.
E aqui se escala para uma coisa mais biográfica do diretor. Esse já é um filme de 85, acompanhamos a história dessa família em Taiwan pelos olhos de Hao, alter ego do próprio diretor. E aqui temos uma coisa mais intimista e quase documental da forma que é filmada. Quase todos os filmes de Hou parecem nos colocar esquecendo que a câmera existe, que todas as pessoas ali são atores, pelo fato que mesmo em 2 horas de filme não dá pra saber ou conhecer por completo aqueles personagens. E tá tudo bem. E mesmo a Hal, protagonista, tem um papel importante porque ele é o irmão do meio da família. É como se à volta dele as pessoas tomassem as responsabilidades e ele nem precisasse tomar as rédeas da situação. Talvez nem seja isso que ele queira mesmo. O filme se passa em 3 arcos, cada um pontuado, e aqui vem spoilers do filme, por 3 mortes. Primeiro de seu pai, que é professor e essa profissão é frequentemente indicada para os filhos seguirem. Ele morre em casa de tuberculose e isso acontece na infância de Ahau. Então ainda existia uma certa fantasia e esperança por parte do menino, que parecia realmente promissor. E quando o pai morre, existe essa quebra imediata para a adolescência, onde agora Ahau, crescido, começa a fazer parte de uma gangue, mas ainda mantém as rédeas, porque ainda existe a figura da mãe. Então, com câncer na garganta, a mãe morre, e ela é a personagem com uma ligação especial com a única filha da família, pois sabe que ser mulher em uma época daquela significa largar mão dos sonhos por um bom casamento e cuidar dos filhos, e isso ela conta de uma forma trágica. Por último, a vozinha de Hal morre abandonada na própria casa, de um jeito até triste e descuidado. Ela tinha sempre esse sonho de voltar ao continente por meio de uma estradinha e confeccionava moedas de prata para algum dia usar no novo governo. Essa última morte mostra como a dinâmica da família foi por água abaixo quando os 2 patriarcas morreram. Um pouco antes, a filha descobre uma carta que a mãe escreveu antes de morrer, dizendo que não queria ter aquela vida ali em Taiwan, mas as coisas foram criando raízes. A vinda da família da China era temporária. Explicava que o pai era distante dos filhos por medo de contaminar eles por tuberculose e que a vizinha ainda devia uma quantia de dinheiro para ela. Ainda existe subtramas de Ahau em uma briga de gangues e um romance que só no fim parece ter algum avanço e ainda assim frustrado, e daria mais uma série de vídeos só se aprofundando em cada temática que é possível abordar nesse filme. E eu pareço ter uma hipersensibilidade que meu senso de tempo tem quando eu tento assistir de novo. Microtédio incessante traz uma necessidade de checar novas notificações que vão suprir algum vazio que não existe em Taiwan de Ahau. Não se lida com o tédio, deve-se experienciá-lo como parte natural da existência. Mas eu não tinha chegado a essa conclusão até ter visto Café Lumière. Esse seria um filme sob demanda do diretor para uma história japonesa. Nele, Hal presta homenagem a Yasujiro Ozu. O filme segue Yoko, uma jovem escritora que está pesquisando sobre o compositor taiwanês em Tóquio. E existe uma certa calma como tudo acaba acontecendo. Yoko descobre que está grávida e conta para a família que vai criar o filho sozinha. O pai não reage e a mãe faz o máximo que consegue, mas sabe que não cabe a ela decidir. A relação de Yoko com seu amigo Hajime, dono da livraria, é explorada de maneira sutil, e no fim vemos os dois montando uma espécie de arte digital, onde é um feto rodeado de trens, o que já possui em si uma simbologia de tempo e deslocamento. O feto sendo algo em crescimento, tendo um ciclo, e o trem sendo essa locomotiva que se desloca em uma direção. E existe muito essa presença do trem. A ida para a cafeteria, para a casa dos pais de Yoko, no interior, ou da inflexibilidade de algumas relações que se tornam simples. O ritmo lento do filme não é um obstáculo, mas sim uma característica essencial. É um lembrete de que a vida não precisa ser vivida na velocidade máxima e que há uma beleza na quietude e no silêncio. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos, onde a pressa é a norma, ou nos oferece um respiro, um espaço para simplesmente ser.
E em todos os filmes, o desenrolar das narrativas é lento, extremamente lento. Mas em nenhuma circunstância isso é um problema, pelo menos não pra mim. Dá pra degustar cada plano que o diretor propõe, sem que sua mão apareça pesada enquanto se assiste. A complexidade da relação dos personagens através do pouco diálogo mostra que estamos tão desacostumados com o ritmo lento que fica até difícil mesmo de entender o que o filme quer dizer se não prestarmos o mínimo de atenção. Desacelerar a minha mente ou então meu interior que implora por um estímulo a cada 5 segundos vai acabar implodindo no vazio da futilidade desses estímulos. Em Assassina, o ritmo pausado das cenas de luta e introspecção de Yin Yang lembra que a vida é cheia de nuances que só podem ser apreciadas quando não estamos correndo de um lugar para o outro. Um tempo para viver e um tempo para morrer, através da transição da vida, mostra como cada momento, mesmo aqueles marcados pela perda, é uma parte de uma tapeçaria maior. As mortes na família de Ahau e suas próprias lutas internas nos mostram a importância de lidar com o tédio e a tristeza como partes naturais da existência. Por fim, Café Lumière, uma ode à vida urbana e às pequenas conexões que fazemos. A relação entre Yoko e Hajime e a maneira como o filme se desenrola nos convida a desacelerar, observar e encontrar beleza na simplicidade do cotidiano. Talvez se nos víssemos em uma terceira pessoa, perceberíamos que os estímulos que estão nos correndo por dentro é só a gente olhando o celular por horas e horas seguidas. Vivemos em um mundo que nos pressiona a estar sempre em movimento, a buscar constantemente o próximo estímulo, mas os filmes de Hu Xiaoxian nos lembram que há uma beleza profunda na lentidão, na paciência e na presença. Nos convida a viver de maneira mais plena, a encontrar significado no momento mais simples e apreciar a arte de simplesmente ser.